Olá, hoje é dia de festa, dia da estreia de Gabi Quase Proibida. Um programa que vai tratar de assuntos da nossa intimidade, coisas que deixaram o escurinho das alcovas e ganharam as luzes da reflexão e da sabedoria. Aquilo que se guardava entre quatro paredes perdeu a vergonha e tornou-se uma verdade livre e prazerosa. Vocês sabem que eu estou falando de sexo, certo? Pois esse será nosso assunto aqui às quartas-feiras. E para iniciar esta caminhada, eu escolhi um libertário, um artista que desde a primeira aparição foi aplaudido pelo bom gosto, pela voz inconfundível, pelo jeito extremamente erótico de ser e por suas roupas, verdadeiras fantasias que tornaram-se realidade. Ney Matogrosso sempre mexeu com a libido de todos e tornou-se um ícone das liberdades individuais. Respeitoso, discreto, fora dos holofotes, ele é, sobretudo, elegante. E o Ney não deixa respostas em branco, né, Ney? E estreia conosco para falar das coisas que mexem com quem tem paixão pela vida, pelo amor e pelo sexo. Ô, lindeza! A última vez que a gente se falou, eu entrevistando você estava completando 70. Você está perto de completar 72 anos, Vou fazer 72 em agosto. Em plena forma, magro como sempre, e acaba de fazer o show Atento aos Sinais. O nome do Estou show... fazendo, tá fazendo. Acabei de gravar o disco. Ontem eu botei a última voz. Tá lindo. Muito interessante, porque ele é completamente sintonizado no agora do mundo. E o que Coisa que que é eu o nunca agora do fiz, mundo? nunca tive essa preocupação. Ah. O agora do mundo é isso tudo que a gente está observando, inclusive no nosso país. Ontem eu botei voz, anteontem eu botei voz em duas músicas que definem a situação que está acontecendo no Brasil. Eu acho que eu vou botar uma tendinha e vou botar uma bola de cristal, porque eu acho que eu estou prevendo o futuro. E o futuro qual é, Ney? Olha, nós estamos vendo o povo brasileiro acordando, entendendo que o poder pertence ao povo. Estamos vendo pela primeira vez os políticos abalados, né? Abalados, voltando atrás em atitudes bastante agressivas de 2 dias atrás, né? E estou vendo todos virando uns cordeirinhos e todos concordando que isso é a realidade, que está certo, que o povo tem que se expressar e tem que se expressar mesmo. Agora, Ney, você disse, estão voltando atrás de coisas, ainda não voltaram atrás de um projeto que aproveita esse momento e passa em primeira instância naquela comissão de direitos. Sim, mas aquilo ainda tem que ser revisto por outros. Eu sei, né? mas você acha que vão... Passou no escurinho. Exatamente. No escurinho, no momento da confusão instalada, eles passaram aquela bobagem... Da cura gay. Da cura gay. Isso só na cabeça de gente doente é que pode passar uma ideia dessas. Você acredita, você percebe que nós estamos vivendo um momento de retrocesso moralista ou não? Olha, eu acho que nós estamos vivendo num país muito mais careta do que já fomos, né? Agora, principalmente, vemos essa coisa porque não dá para entender. O Estado brasileiro é laico, não tem que se misturar com religião, né? E estamos vendo religiões querendo comandar o espetáculo, não é isso? Então dá nessa papagaiada, porque isso é uma papagaiada. Você, por exemplo, se a gente voltar um pouco no tempo, 50 anos atrás você tinha 21 anos, você passou pela sua cabeça que um dia o parlamento, o Supremo e o governo estariam debatendo e tomando posição sobre a vida afetiva das pessoas? Não tem cabimento. Né? Não tem cabimento. Embora a gente veja que a Igreja Católica, desde do seu começo, sempre quis vetar exatamente... As mulheres eram perseguidas, não eram porque eram bruxas, é porque eram mulheres. Porque tinham sexo, Sim, tinham porque desejo tinham sexualidade. e faziam sexo, né? exatamente. Então, o sexo sempre foi combatido pela Igreja. Né? Porque, imagina, o sexo é o único poder real de cada ser humano. Porque é da natureza humana. Sim, e onde ninguém pode interferir. Porque é o prazer, Sim, é o prazer da natureza humana. É a liberdade primeira, é a sua sexualidade, é a expressão da sua sexualidade. Portanto, muito conveniente seria para a Igreja Católica manter isso sob controle, porque foi o que ela tentou, botou muita gente na fogueira por causa disso, né?
Mas, hoje em dia, isso é uma coisa ultrapassada. Isso não se pode permitir que ninguém venha opinar sobre a sua vida particular e o que você faz da sua vida com outra pessoa entre quatro paredes. Isso é Você já ridículo. admitiu que um tempo atrás você passou por uma depressão e não tinha vontade de fazer sexo. Sim. Depois saiu e tal. Sim. Você acha que depressão e falta de sexo tem tudo a ver ou não? Eu acho que depressão, ela atinge a libido da gente. E que é a doença, o mal do século, Sim, dizem. sim. Eu, pela minha experiência, porque só tive isso uma vez, e eu senti realmente que, assim, a minha libido não existia naquele momento, nada me estimulava nesse sentido, né? Aí, quando passou isso, eu vi que não, que eu era a mesma pessoa, que eu estava íntegro, que eu estava inteiro, que eu estava tudo certo na minha vida, estava tudo bem. Me fala como é o seu jeito de ser. Você é o assediador ou o assediado? Não, eu não sou o caçador, nunca Não? fui. Não. Então, Porque era uma situação assim, Marília, que eu me via assim, se eu fosse o caçador, eu seria o caçador por ser o artista, por ser o cantor, e eu nunca quis usar isso, sabe? Então eu preferi sempre esperar, sabe? que é uma forma terrível também. Sim, Ficar ali eu dou de bola. butucar. Você paquera. Sim, mas Como eu não sou explícito, eu sou Não? muito discreto. Eu olho e no olhar a gente se entende, né? Então, se aproximar de mim e me interessar, sim, tudo bem, não tem nenhum problema. Mas eu não sou de cantar ninguém, não sei fazer isso, não sei mesmo. E não gosto que me cantem. Acho muito estranho. Quando Como é que se dá, então? uma aproximação mais normal, assim, mais, sabe? Não precisa cantar. O que tiver que ser será? É assim? Mas muita coisa muda na vida da gente, né, Marília? Hoje em dia, assim, muito mais me interessa o que me dá tesão é carinho. Eu não precisava passar por carinho antigamente. Era tudo muito objetivo. Sexo para mim era como lavar as mãos. Eu não tinha, sabe, não tinha nenhum problema. Nenhuma afetividade no Não era sexo? necessário. Ah. Não era necessário, embora durante o sexo com qualquer pessoa eu amava aquela pessoa. Portanto, eu jamais saí de uma cama dizendo assim, ai, que nojo, ai, porque as pessoas me dizem isso, que quando acabaram, que quando gozaram, a pessoa não pode mais tocar nela. Eu digo, mas isso é uma loucura, você esteve na cama com uma pessoa, você ofereceu o seu corpo para aquela pessoa de todas as maneiras, e quando ela acaba, não pode tocar em você, eu acho isso uma loucura. Nunca tive isso, sempre gostei do antes, do durante e do depois. Mesmo que no dia seguinte eu não fosse ver mais, ou talvez nunca mais visse. Mas naquele momento era uma coisa assim de entrega absoluta. Ô, Ney, você sempre foi um cara bem resolvido sexualmente? Desde o princípio? Desde que eu realizei a minha problemática, porque era uma problemática, né, Maria? Você está dizendo que era por quê? Você já se declarou bissexual? Sim. Você iniciou sua vida sexual com uma prima? Com mulheres, sim. Com uma prima distante? Sim. Prima sim. É tudo de bom, né? Sim, deliciosa. E eu vou te contar como foi. Eu estava na fazenda, eu tinha 13 anos na fazenda do meu avô. Precoce Sim, você. mas eu com 11 anos eu já gozava. Ah, é? Com 11 anos eu descobri a masturbação e era uma loucura. Eu não conseguia mais tirar minha roupa para tomar banho. E todo mundo dizia assim, você vai morrer tuberculose. Eu disse, que morrer tuberculose? Eu nunca acreditei nessas histórias, sabe? Ah. Então, com 13 anos eu estava lá e aí... Na fazenda do seu avô? Na fazenda do meu avô, lá em Mato Grosso, quando aquilo ali era tudo uma floresta enorme, uma coisa lá. E aí tinha lá ela, bonitinha, assim, sabe? Aí eu fui deitar no quarto dela, de tardezinha, quando anoiteceu, eu fiquei deitado na cama dela. E aí ela me viu na cama dela e falou com as pessoas, ele tá dormindo na minha cama. Eu disse, ele é uma criança, deixa ele. Na hora que ela deitou, eu acordei. Sabe? Pronto. E aí, claro, não devo ter sido péssimo, porque eu queria.
né? Porque as primeiras vezes são péssimas. Não, a gente não sabe como realizar aquela história. Eu fui muito objetivo, muito direto, sabe? E fiz. E gostei. Tanto que todos os dias eu usava o pretexto. Durante bastante tempo eu usei aquele pretexto, porque eu era criança, de estar dormindo, e ela deixava eu dormir no quarto dela. Quando é que começou o desconforto? Que você diz que tinha coisas que não, você se resolveu depois. Olha, Marília, foi uma coisa paralela desde o começo. Você está dizendo a manifestação da bissexualidade. Não manifestação, porque eu não manifestava. Fui manifestar com 21 anos, mas eu tinha... Você se relacionou com mulheres até os 21? Só Não, com mulheres, mesmo estou dizendo, depois. só com mulheres. Eu sei que mesmo depois. Eu tenho uma amiga que um dia me revelou que foi iniciada por você. Não sei essa história de ter iniciado alguém. Se eu iniciei, foi sem saber. Então foi sem saber, mas eu sei disso. Porque eu sempre fugi dessa situação de iniciar. Por quê? Porque eu não queria essa responsabilidade de iniciar alguém, né? Eu acho que é uma responsabilidade, né? Você no exército, por exemplo, você fez exército? Fiz aeronáutica. Aeronáutica. Você, afastado, você ficava em caserna, não sei como é que se diz. Ficava no quartel. O que é que eu você... morava no quartel. Bom, o que é que você fazia com com o seu erotismo, com a sua sensualidade, com o seu desejo nessa época? Muito pouca coisa eu fazia nessa época com relação a isso. Muito pouca coisa. Mas foi ali que a primeira vez houve assim um interesse profundo, assim, eu diria até sentimental, com relação a uma pessoa do mesmo sexo que eu, e que houve uma reciprocidade, mas que não foi concretizado. Sim. Mas ali foi que começou, então, a sua dúvida ou não? Não, ali não começou a minha... Não. Ali foi quando começou a resolver. Foi quando eu comecei a resolver. O desconforto era antes. Era antes, assim, dos 15 aos 18. Você sofria? Sofria muito, muito. Eu pedia para Deus me matar e não me deixar fazer isso. Eu tinha medo, porque... Ou seja, aquela culpa cristã. Mas não era culpa cristã, porque eu nunca fui... Minha família não é católica, meus pais eram espíritas e nunca me colocaram nada de pecado, nada de culpa, nada disso. Eu frequentava a igreja, fiz primeira comunhão porque eu queria, eles não me impediam, né? Mas eu nunca... Não era uma coisa culpada, era medo, porque a referência que eu tinha disso... Em se tratando que a minha adolescência foi passada em Mato Grosso, né? Em Mato Grosso, Campo Grande, que é talvez uma das cidades mais preconceituosas, assim, sabe, com relação a esse tipo de coisa. Até hoje? Até hoje eu não sei, porque muita coisa você saiu muda, de lá né? faz tempo. Eu saí de lá há muito tempo, mas eu achava uma cidade muito preconceituosa, porque tinha um gay da cidade que passava na rua e a rua apupava. Mesmo? E essa era a minha referência. E o meu medo era ser isso. Eu percebia que eu tinha uma atenção voltada para os meninos, mas eu não podia nunca admitir isso lá. No quartel, eu comecei a pensar na possibilidade, diante daquele fato que eu já te contei, de ter visto dois musculosos remadores, um sentado assim na beirada de um muro e o outro em pé aqui no meio das pernas, eles abraçados. Eu dei um flagrante de madrugada, porque eu não estava conseguindo dormir, muito calor, e saí, era no segundo andar, e eu vi uma coisa que me deixou transtornado, Marília. Eu vi que entre aqueles dois homens existia algo muito além de sexo, coisa que eu jamais supus que pudesse existir. Eles estavam dentro de uma bolha amorosa, assim. Eu disse, meu Deus, aquilo era uma subversão. Aquilo, para mim, foi assim, a coisa que mais subverteu meu pensamento e minha visão do mundo. Porque não era sexo.
Era mais do que Era sexo. mais do que sexo e eu não sabia que isso era possível entre pessoas do mesmo sexo. Ah, sabia que ia ser boa essa entrevista, mas temos tanto mais para falar. Nós estamos terminando o primeiro bloco da nossa conversa quase proibida com Ney Matogrosso. Nós voltamos em seguida. Outras revelações. Até já. Estamos de volta na sequência de nossa conversa preciosa, quase proibida com Ney Matogrosso. Ô, Ney, vou fazer uma pergunta tão direta, tão pessoal. Você se sente mais confortável trocando afeto com eles ou com elas? Olha, Marília, isso foi um processo que foi acontecendo na minha vida. Eu nunca antes tinha, na fase que eu ainda transava com homens e com mulheres, eu nunca tinha tido um relacionamento estável com nenhum homem, né? A partir do momento em que tive esse relacionamento, eu fui me afastando dessa coisa com as mulheres, Sim. né? Sem querer, nem preocupado, mas aconteceu, né? Aconteceu. Ney, você... Aí só para complementar um pensamento, porque quando eu falava que eu gostava de mulheres, os gays ficavam enlouquecidos, diziam que isso não existia, né? Existir, existe. Não sou uma quimera, né? Não sou existe. Só que, com o passar do tempo, eu fui... não me desinteresso. Vou te dar um exemplo. Bem assim, há pouco tempo, eu dirigi o show da Martinália. Fiz a luz do show dela. Aí, no dia da estreia, estávamos no camarim dela. E a Martinália é assim muito livre, muito solta. Então, eu estou lá sentado, vem ela só de calcinha. Aí, normal, tudo bem, não tem nenhum problema. Aí, alguém disse assim, vamos tirar uma foto. Eu disse, não, mas não vai tirar uma foto da Martinália nua. Aí eu disse, você quer tirar a foto, Martinália? Disse assim, quero. Aí tá. Aí eu disse, então tá bom, então eu vou aí. Aí fui por trás dela, segurei os seios dela para tapar os seios dela. E na hora que eu estava abraçado nela, assim, segurando os seios dela, ela virou e me deu um beijo na boca. O contato com a pele dela me deixou meio perturbado. Você ficou excitado? Não cheguei a ficar excitado aqui, mas aqui eu fiquei. Me deu a pele dela é uma delícia. A pele dela parece uma seda, sabe? E aquilo me deu uma mexida, eu disse, então não está adormecido totalmente, não, né? Ô, Ney, foi bom você falar da luz. Você foi o cara que, até hoje, né? O seu primeiro relacionamento com um homem foi em Brasília, não foi isso? Foi. Brasília era uma cidade... você tinha parceria nessa sua descoberta nessa época ou não? Era uma cidade excitante, era uma cidade sensual? Liberadíssima. Era? Era. Muito liberada. Em termos de sexualidade, então ninguém era dali, ninguém se conhecia, tudo podia. Você via as coisas mais absurdas. Era um sentido de transitoriedade, você diria? Sim, no sentido também de, 10 horas da noite não tinha mulher na rua. Não tinham nem 50 mil habitantes, Marília. Então a rua era dos homens à noite. E tudo podia naquela hora da noite. Você via as coisas mais absurdas. Eu me lembro assim, de estar na calçada, de repente passar um carro buzinando e vi um homem com a bunda na janela passar assim. E isso era uma coisa assim que não significava nada, era uma coisa assim... Natural. Era liberdade, porque só tinha homem na rua e aquilo ali era um deboche, era uma loucura de gente bêbada, que se bebia muito, né? Mas tinha muita liberdade, assim, sabe? Mesmo com drogas, as primeiras vezes que eu fumei maconha foi em Brasília. E era um momento em que as pessoas fumavam maconha nos seus jardins, molhando os jardins, regando os jardins. A polícia não prendia ninguém, porque era assim. Num prédio morava um síndico, o porteiro, morava um senador, morava um médico, morava um contínuo. Era uma coisa tão misturada que a polícia, quando via as pessoas fumando nos jardins e regando as plantas, não sabia com quem poderia estar mexendo. Com quem estaria lidando. Sim, então era tudo muito liberado. Tudo isso era liberado, isso acontecia em plena luz do dia, sabe?
E não era um problema a droga, não era um problema. A droga não tinha esse estigma, maconha, estou falando de maconha, né? Não tinha esse estigma de bandidagem, de crime, de tráfico. não tinha isso. Vinha a pessoa que vendia, vinha com uma mala na mão, cheia de maconha, aí você dava um tênis para ele, eles te davam a maconha que os índios tinham posto dentro de uma fruta, não sei aonde. Era assim. Então, maconha não tinha essa carga. Sabe? Ney, como é que é o teu nome inteiro mesmo? Ney de Souza Pereira. O Ney de Souza Pereira é uma pessoa, é um ser, uma entidade, outra, diversa do Ney Matogrosso? Você vira Ney Matogrosso em São Paulo. Você estava criando uma nova identidade para você ou não necessariamente? Não necessariamente, Marília. Fazia teatro, né? E aí eu usava o meu nome, Ney Pereira, Ney de Souza Pereira, eu não achava um nome adequado, né? Mas eu usava esses. Aí, quando eu comecei a cantar, um amigo me perguntou assim, como é o nome do seu pai? Eu disse, Antônio Matogrosso Pereira. Ele disse assim, mas você tem o nome, Ney Matogrosso? Eu disse, porra, é. E aí, quando eu comecei a pensar sobre o significado de Ney Matogrosso, além de ser o sobrenome do meu pai, né? Mato Grosso indicava um centro-oeste misterioso que ninguém conhecia. O Brasil não conhecia o centro-oeste brasileiro. O Brasil não conhecia Mato Grosso. O Brasil não conhecia, sabe, essa parte do Brasil. Então, era uma imagem misteriosa e atraente, né? E você se sentia assim ou você se transformou a partir desse som, desse nome? Nesse nome me conseguiu me colocar de alguma maneira. Foi muito interessante isso. Dizem que os nomes têm poder, né? É. E teve. Esse teve poder. Bom, Esse me liberou artisticamente a minha sexualidade. Pois é. Era isso que eu ia entrar. Você, além de você, quer dizer, eu acredito que você é um ser sensual, você tem uma carga erótica muito grande. Você tem consciência disso, não tem? Olha, Marília, na vida eu não uso isso, mas tem amigos que me falam assim, você é erótico até sentado na rede. Eu disse, mas eu não estou fazendo nada, sabe? Eu não estou fazendo nada. Eu disse assim, eu disse assim, mas eu não sei do que você está falando, né? Talvez essa inconsciência te deixe ainda mais atraente. Talvez. Aí, eu imagino que toda essa sensualidade, não, tenho certeza. Me lembro do show do Cazuza, que foi a primeira vez que eu vi tua luz deslumbrante. Eu acho que essa sensualidade você colocou na sua arte desde sempre. Sim. Não foi proposital, foi uma coisa que veio e era incontrolável? Olha, era incontrolável e eu achava que o fato daquilo jorrar de dentro de mim naquele momento, porque eu não botava nenhum obstáculo, era um confronto com a repressão que acontecia no nosso país. Você chegou a ser porque detido, preso ou não? Homem não podia ter sexualidade. Isso era permitido às mulheres, exigido delas. Aos homens... Exigido delas em particular, né? Sim, mas das artistas e não sei o que, era exigido delas, né? Mas ao homem não era permitido. E eu dizia assim, mas como eu vou vetar uma coisa que é verdadeira, né? Agora, o que eu quero dizer é o seguinte, Marília, eu nunca respeitei o limite do masculino, mas eu sempre gostei de ser do sexo masculino. E o que eu pretendia mostrar era a sexualidade masculina. Eu nunca quis ser mulher. Jamais pensei em ser mulher. Embora eu não colocasse, eu não aceitava esses limites impostos de fora, sabe? Assim, mas esse gesto aqui, isso é de mulheres. Aqui gesto, até aqui é de homem, aqui é de mulher. Como assim? Né? Por que homem não pode mexer o quadril? Elvis Presley já mexia com os dedos. Mexia muitíssimo. Pois é, né? Então, Elvis Presley foi o primeiro que me deu um toque na minha cabeça. Foi? Né? Sim. Foi a primeira vez que você sentiu uma coisa? Que é isso? Foi isso? Foi. Depois dele, James Dean e Marlon Brando. Então, são esses três a minha influência, sabe? Sei. Foram os primeiros homens a mexer com o seu desejo. Sim, com o meu desejo e com
uma necessidade de expressão. Você no palco, aquela sensualidade que até hoje está lá, né? Fui te ver outro dia e as mulheres e os homens, gostoso, me pega, qualquer coisa assim, até hoje. Já te causou problemas? Você chegou a ser detido na época da repressão ou não? Você já foi agredido pela sua sexualidade Não. e pela sua expressão da sua sensualidade? Ou não? Não. Eu recebia muito recado. Uma vez me avisaram que meu nome estava rolando dentro do Senimar. Um artista que esteve em Brasília, na censura, ouviu de um censor que eu era caso perdido, que eu só matando. Isso nos anos 70, né? Fui preso uma única vez, depois de artista, no Galeão, porque eu estava vindo do Nordeste do Brasil, indo para o Sul, e eu estava só de macacão, daquele macacão ali. Aquele macacãozão de operário, jeans, e sem nada por baixo. Sem camisa, sem nada. E como estava muito calor, eu desabotoei aqueles botões aqui. Você provocou? Tô brincando. Olha, não, certamente provoquei, porque eu fui, aí paramos no Galeão, eu fui tomar um cafezinho. Aí chegou um cara do meu lado e disse assim, seu macacão está desabotoado. Eu disse assim, eu sei, eu desabotoei porque eu estou com calor. Aí disse assim, abotoa esse macacão. Eu disse, quem é você para mandar eu abotoar meu macacão? Não vou abotoar macacão nenhum. Ele era um policial, a paisana, dentro do Galeão. Ele disse assim, não vai abotoar? Então vem comigo. Aí me agarrou e foi me levando e eu vi que era a polícia. Me levaram lá para trás do Galeão, para dentro do Galeão antigo, né? Você teve medo? Olha, na hora que eu estava sendo levado, eu disse, bom, porque eu sabia que eles podiam fazer qualquer coisa comigo. Aí passei pelas pessoas e pelo empresário e disse assim, olha aqui, estão me levando preso, né? Aí já ficou um tumulto ali. Quando eu cheguei lá dentro, ele foi e disse assim, olha aqui, encontrei esse ali com o macacão aberto, e ele disse que ele que abriu o macacão porque ele quis. Aí um que estava lá disse assim, vem cá, você não é aquele que dança nu na televisão? Eu disse, sou. Aí ele disse para é aquele camarada que se requebra pelado na televisão. E mandou me soltar. Moral da história? Moral da história, que moral, falsa moral da história. Eu fico pensando se o artista salva nesse momento de preconceito. Preconceito ou medo? Você é o cara que acredita que quando há agressão para cima de quem tem essa sensualidade ou a sexualidade resolvida e explícita, tem sempre um problema para resolver mais sério do que a aparência? Olha, eu acho, vamos falar aqui em termos de homens, eu acho que um homem, eu tenho amigos assim, que têm sua sexualidade bem resolvida, que são heterossexuais, não tem o menor problema com a sexualidade alheia. E fico sempre desconfiado dos homens que têm problema com a sexualidade alheia. Por que não vai cuidar da sua? Não é isso? Por que não resolve a sua? Né? Se está preocupado com a do outro, é porque não tem a sua bem resolvida. É a única conclusão que eu posso chegar. Você acha que as mulheres são mais liberais? Comigo sempre foram. Porque elas entendem que você, ainda que tenha também prazer, goste, sinta prazer com homens, você pode ter a mesma coisa com elas. Eu não sei, Marília, eu acho que elas observam que, apesar dos meus excessos, eu sou um ser do sexo masculino que gosta de ser do sexo masculino. E que, portanto, libera o desejo delas. Uma teoria minha. Muito boa. Gostei. Peraí, tá chegando ao fim mais uma sessão da minha conversa quase proibida com o Ney Matogrosso. A gente volta em seguida. Até já. Estamos de volta com mais do mesmo, ainda bem delicioso, didático, bate-papo quase proibido com o Ney Matogrosso. Ney,
ainda vou insistir um pouco nessa sua, essa sua bissexualidade. Você já, agora há pouco você falou que a sua liberdade, não é, ou o seu desejo, o seu amplo desejo, acho que faz com que as mulheres, ou fazia com que as mulheres se sentissem liberadas. Faz até hoje, Marília. Até hoje? Faz até hoje. E isso, você foi, afinal, se identificando, e foi ficando com o sexo masculino. Mas você, quando virou o Ney Matogrosso do palco, você ainda desejava as mulheres e Ainda. A coisa foi arrefecendo quando eu tive um relacionamento de 13 anos. E aí eu fiquei mais assim, voltado para isso, né? E vai passando o tempo, né, Marília? Eu também fico com uma preguiça, assim, porque eu vou me envolver. Agora, então, vamos discutir as mulheres, tá? Mulher quer casar. Quase todas. A maioria. Elas querem casar. Aí fica uma coisa que complica, sabe? Algumas eu fico assim até pensando, digo, meu Deus, mas vai me dar uma dor de cabeça, porque não é assim, né? Você nunca Mesmo sofreu as rejeição mais por parte da mulher? Não, jamais. Eu temia isso quando eu comecei no Secos e Molhados. Eu tinha muito medo de ser rejeitado por elas, porque eu sabia que eu estava transgredindo demais, sabe? A forma, o formato, né? Masculino, né? Mas nunca fui. E isso foi me dando segurança, sabe? Ô, Ney, você já disse que você namorava muito. Nós somos uma geração que namorou muitíssimo. Sim, graças a Deus. É. E sem a fiscalização homem a homem que se pratica hoje em dia, não é isso? Sim. Bom, como é que você estava quando você conheceu o Cazuza? Com o Cazuza você teve um romance de quanto tempo? 3 meses. Foi só isso? Foi só isso, mas foi assim uma fogueira de 3 metros de altura. Durou 3 meses. Mas foi a primeira vez que eu vislumbrei a possibilidade de me relacionar com um homem. Eu nunca tinha até então. Relacionar, você quer dizer viver junto? Sim, de ter mesmo não morando junto, mas ter uma história com alguém. Porque eu não queria ter história com ninguém. Eu só gostava do sexo, sabe? Eu só queria o sexo. Eu era um escravo do sexo. Eu vivia para ele. É mesmo? É. Ele era, assim, sensacional? Era sensacional. Mas era por causa da cabeça dele, mais do que tudo? Não, você está falando quem? O Cazuza? Não era isso, porque com ele a gente pela primeira vez eu ultrapassei uma barreira minha de permitir uma coisa de amor, de sentimento, ele foi com ele, que foi a primeira vez que isso esbarrou na minha vida. E foi muito forte, né? Você sabe que eu vi uma peça de teatro outro dia que tinha isso, era uma relação só sexual. E que, de repente, vira amor. E aí começou a virar um drama. Sim, é mais ou menos assim? É, mais ou menos assim, né? Porque aí vira um drama. Vira um drama. Agora, você já admitiu que na época do Cazuza, e agora você confessou, eu era um escravo sexual. Você chegou, inclusive, transava tanto, chegou inclusive a transar sem camisinha. Mas todo mundo transava sem camisinha. Todos nós somos sobreviventes numa geração. Não existia camisinha. Camisinha era para quem não queria ter filho apenas. E olhe lá. Quando o Cazuza ficou doente, você se preocupou muito? Não, porque eu namorei o Cazuza em 79. O Cazuza aconteceu em 83 com o Barão como artista, como músico, né? Mas nós nunca nos afastamos totalmente. A gente sempre manteve uma relação muito próxima, assim, sabe? Eventualmente, namoramos algumas vezes depois. Claro que quando todos os amigos começaram... Bom, aí tudo bem, começou, e aí quando chegou no Marco, com quem eu vivia, eu disse, bom, estou contaminado, não tem... Nós transávamos sem camisinha, nós tínhamos uma vida sexual muito ativa, a gente se amava e a gente gostava de transar, né?
Quando ele ficou doente, eu disse, bom, estou. Fui fazer um teste só para confirmar, né? Milagrosamente, eu não estava contaminado, eu não tinha o vírus da AIDS. Você não acha que as pessoas se esqueceram no Brasil? O Brasil é cheio de contradições, né? Porque ele tem vocação para o erotismo, mas ele é moralista, ele lida com hipocrisia com alguns assuntos ou com muitos da sexualidade. Mas a hipocrisia comanda o espetáculo. A hipocrisia comanda o espetáculo. Posso ser bem radical? Pode. Eu acho que se todas as pessoas, eu acho que eu já falei isso com você, se todas as pessoas, estou falando do Gari ao Palácio do Planalto, se todas as pessoas que têm uma atração sexual diferente do considerado normal, e todas as pessoas que têm contato com drogas, se todos admitissem essas duas possibilidades, se revelassem, era um paradigma que a gente ia mudar, um paradigma, a gente ia ter que conviver, é que nem essa multidão na rua. Nós íamos ter que conviver com uma outra situação, porque rola, Marília, rola. Sexo e drogas, rola. Nos altos escalões, em toda parte tem tudo. Tem E isso. você acredita que o sexo seja a mola propulsora de tudo? Eu estou falando porque me vem assim à cabeça que a testosterona, que é o grande hormônio, o estimulador, o grande hormônio do prazer, ele é o que também cuida da sua agressividade, dos seus impulsos. Pensando nisso, você acha que tudo que o homem faz, eu estou dizendo a humanidade, tem como base a sensualidade, a sua sexualidade? Já que no impulso criador, o que nos faz levantar, agitar, trabalhar, etc., existe o componente hormonal? Acredito que sim. Acredito que sim. Você acha que alguém vai trabalhar e vai vencer na vida para conquistar mais pessoas? No mínimo para ser mais notado, que também já é um componente dessa história aí, né? Não é só o dinheiro também, né? Mas o dinheiro também está relacionado com essa história, né? Porque são muitas coisas que formam essa história aí, né? Mas eu acho que sim, eu acho que sim. Eu acho que a sexualidade comanda a nossa vida, assim. Mesmo que a gente não tenha consciência. O que não Eu pode... sou consciente de que a minha comandou, e comanda ainda. Ainda te comanda? Ainda comanda. Não sou mais escravo, como fui. Hoje em dia eu tenho mais controle sobre isso, mas o estímulo ainda é muito forte. O que para você não pode em sexo? Nada. Qualquer coisa pode, desde que consentido por ambas as partes. Tudo pode. Ou seja, quando não é consentido, é crime. Não, quando não é consentido, é crime. Define sexo para mim. É isso, é a mola propulsora da humanidade. Você está tendo uma vida sexual tão ativa que já dá para escrever um livro sobre a sexualidade nos 70? Eu jamais escreveria nenhum livro, mas tenho uma vida, eu não diria satisfatória, porque eu não sou casado com alguém, né? Porque eu gosto de mais do que eu posso desfrutar, né? Eu gosto de uma constância que, não tendo alguém assim... São relacionamentos eventuais e podem ser one night stand, é uma coisa, pode ser uma coisa de uma noite, acabou, pode ser, é assim? Sim. E você é um cara que acredita, veja bem, não estou botando em questão aqui,
Você é um homem que acredita que um casamento gay possa dar certo no sentido de que eu estou tomando a sua sexualidade como base, estou tomando o amontoado de hormônios masculinos. Você acredita que um casamento, num ritmo tradicional de casamento, no que um casamento, como nos foi passado como instituição, possa exigir de uma relação, você acha que entre dois homens ou entre duas mulheres pode funcionar? Não sei. A mim não me interessa. A mim não me interessa isso. Quando eu falo de ter um relacionamento, é ter alguém assim, né? Alguém que eu ame e que a gente possa, né, desfrutar do sexo, mas não um casamento. Isso não me interessa. Isso não me interessa. Agora, eu entendo completamente esse outro lado aí da união, né? Da união estável que depois... Se vivem juntas, né? Criam um patrimônio juntos. Aquilo tem que pertencer aos dois, e aquilo, porque a gente viu muito com a AIDS isso, né? Muitas duplas que se desfizeram porque um morreu, a família foi lá e pegou tudo e deixou o outro na miséria, na rua. Verdade. Isso aconteceu muito, eu vi muito isso. Então eu acho que nesse aspecto tem que haver esses direitos, sim, tem que haver uma normatização. Uma normatização dessa história, né? Porque é certo, é de direito, é claro. certo, Sim, é justo, sim, é por sim, isso. Sim. Um casamento gay, a gente pode usar um nome ou outro que for, o casamento gay é justo. É justo. São pessoas iguais a todas que pagam, que têm seus deveres impostos, e trabalham. têm seus deveres e têm seus direitos, não é isso? Sim, mas o Estado brasileiro não respeita os direitos da população brasileira, não é isso? Exigem muito de nós, tiram muito de nós, nos saqueiam o tempo todo e não oferece nada em troca, né? Isso já generalizando, já saindo do foco gay, né? Em grande forma. Esse é o Ney. Peraí. Não acabou, mais não? uma paradinha nessa conversa, quase proibida com o Ney Mato Grosso. Eu volto rapidinho pro bate-bola. Tô nervoso. Tô vendo, mão fria. Nunca pensei. Nunca pensei. Pois pense. Coração quente. Até já. De volta para a parte final desse enorme prazer que é transgredir numa conversa quase proibida com Ney Mato Grosso. Vamos lá? Eu mantive bate-bola, mesmo porque eu acho que bate-bola é erótico, é um nome erótico também. Bate-bola é. Então vamos manter com bate-bola nesse programa também. Homem com H. Uma grande brincadeira que deu certo. Paixão. Paixão é um forte estímulo na vida da gente, mas tem um momento que acaba. E aí você tem que saber acertar o compasso do que vem depois. Ciúme. Horrível. Horrível, horrível, horrível. É a flora em mim, assim, o meu pior lado. Tudo que eu gostaria que não existisse, em você aparece aí, é isso? Thelma, eu não sou gay. Outro deboche. Palco. É o foco da minha vida. Erotismo. Natural, faz parte do ser. E Ney Mato Grosso por Ney Mato Grosso, ainda dentro deste assunto? Olha, uma pessoa que tenta ser coerente, né? Que tenta viver livremente, o que eu considero que é um direito meu, né? Não é favor nenhum que ninguém está me concedendo. E quem quiser me conceder alguma coisa está equivocado, porque esse é um direito que me pertence, sabe? E eu vou viver sempre dentro das minhas regras, sabe? Eu não quero saber o que é permitido, nem caminhar sobre trilhos pré-determinados por ninguém, porque ninguém tem a capacidade de determinar trilhos para ninguém caminhar sobre eles. Então eu quero o direito até de errar, Marília. Mas para eu entender, então isso aqui não quero mais. Isso aqui eu pensei que me interessava, mas não me interessa. Mas eu quero ter o direito até de errar para eu saber o que me interessa na vida. Tendo em mente que isso aqui é um trânsito, que eu estou de passagem por aqui, sabe?
Não quero me iludir com nada, sabe? Quero viver a minha vida com liberdade. Eu acho que esse Eu programa trouxe a frase, mas não tem hoje a frase. Não! Poxa, você me deu tantas frases importantes, eu tenho certeza que você vai me dar muita sorte nesse programa. O programa não podia ter começado melhor. Que bom, Ney, Marília. obrigada, querida. Sorte mesmo. Nós nos vemos no próximo programa. Até lá.